Olá, seja bem-vindo ao Cidadania em Debate, produzido pelo TRE de Mato Grosso. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um problema que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e que destrói a vida de muita gente. São os crimes cibernéticos. Como fazer para se proteger desse tipo de criminoso? Como evitar que essas pessoas entrem na sua casa por meio da internet? E como proteger os nossos filhos? Sobre esses assuntos, eu converso com dois especialistas na área de segurança, o delegado Renato Sakamoto, da Polícia Federal, e o delegado Eduardo Botelho, da Polícia Civil. Obrigada a vocês por terem comparecido para esse debate, para a gente orientar a sociedade sobre esse problema. Doutor Renato, eu gostaria que o senhor começasse explicando até onde vai a atribuição da Polícia Federal, até onde vai a atribuição da Polícia Civil nessa seara de combate aos crimes cibernéticos. Boa tarde, Mariane. É um prazer aqui participar do seu programa, inclusive prestando serviço para a população, né? Essa pergunta sua vamos lá. A Polícia Federal, de forma geral, tem a atribuição para investigar casos que envolvam bens ou interesses da União. Mas nesse contexto aí dos crimes cibernéticos, a gente tem nossas atribuições específicas. Eu vou citar em primeiro lugar, e a mais importante para nós, é o combate à pedofilia na internet. Seria a guarda e a transmissão, a publicação de arquivos digitais de crianças e adolescentes em situações de pornografia. Além desse crime, também temos uma atuação específica no combate às fraudes bancárias, nesse ponto especificamente quanto aos crimes que afetam a Caixa Econômica Federal, que é a empresa pública federal. Também temos uma atuação na investigação de crimes de ódio, racismo e nazismo e outros crimes de preconceito, né? Os chamados haters, né? Isso. Na sociedade, os que odeiam todos. Aquelas postagens que a pessoa acha que está acobertada pelo sigilo da internet. Sim. Mas ela responde sim na Polícia Federal, da Justiça Federal, quando essa postagem ela é acessível para todo mundo, no mundo inteiro, né? Porque a internet tem essa facilidade, né? Basicamente são esses os delitos da nossa atribuição. Depois a gente vai falar sobre pedofilia na internet e os perigos expostos, aos quais estão expostos os nossos filhos. E o doutor Renato tem, inclusive, números para trazer para a gente. Eu gostaria de ouvir o doutor Eduardo Botelho sobre o crime da baleia azul. Ficou conhecido como o crime da baleia azul. Era um jogo na internet em que criminosos incitavam crianças e adolescentes a cometer suicídio. E o senhor liderou uma investigação nesse sentido. Como é que foi? Houve algum resultado em Mato Grosso? Ou vocês encontraram criminosos em Mato Grosso vinculados ao baleia azul? Sim, foram encontrados alguns criminosos, mas essa investigação ela é muito peculiar, porque existe uma limitação legal no que diz respeito a esse desafio virtual. Por quê? O crime do artigo 122 do Código Penal, que é conhecido como auxílio ao suicídio, ele só é punível quando a pessoa de fato vem a óbito ou quando a pessoa sofre pelo menos uma lesão grave. E nesses casos de baleia azul, quase todos os casos param em lesão leve. A pessoa mutila o braço desenhando a famosa baleia azul. Os pais descobrem Isso. E acaba não acontecendo. E nesse caso o fato é impunível. É impunível? É impunível. Eu identifico a autoria, converso com o suspeito, converso com familiares da vítima, mas com o fim de esclarecê-los para que esse acontecimento não se repita. Mas eu não posso estar ao inquérito policial, a pessoa não pode vir a ser processada, porque a lei penal não tipifica essa conduta de uma lesão leve, né, conclusiva no caso do auxílio ao suicídio. Essa é a grande limitação. Fica, então, uma sugestão para o Congresso Nacional rever essa situação. Sim. Não é? Porque incitar uma criança, um adolescente, uma pessoa que ainda não tem um equilíbrio psicológico forte, né, para enfrentar essa situação, incitar essa pessoa ao suicídio, ainda que não tenha chegado a uma lesão grave, deveria ser crime. Sim, sim. O senhor chegou a conversar com algumas dessas pessoas acusadas desse tipo de crime? Teve uma situação que o senhor ficou diante de uma pessoa assim? Sim, algumas E pessoas essa foram pessoa ouvidas. alegou o quê? Porque todo mundo tem interesse em saber o que pensa um ser humano desse. Olha, nenhuma das pessoas ouvidas confessaram em si essa intenção de induzir outrem ao suicídio. Elas sempre acabam falando que se trata de uma brincadeira,
de um, digamos assim, um trote. Né? Elas tentam fugir da responsabilidade penal através dessa argumentação. Olha, eu não sabia que a pessoa poderia vir a se machucar, que poderia vir a tentar o suicídio, eu só estava brincando. Eu não tinha noção da gravidade da minha conduta. Sempre as respostas das pessoas são nessa linha. E o senhor detectou quantos casos em Mato Grosso, uma média? Olha, aqui no estado foram abertos 25 procedimentos operacionais. Né? Já 25 que eu não posso... investigações. Né? Isso, já que eu não posso em si instaurar o inquérito policial, porque é um fato impunível, eu instauro um procedimento preparatório para que a situação em si seja esclarecida. Aqui no estado, apenas uma pessoa veio a óbito, né? Foi na cidade, se eu não me engano, de Vila Rica. Mas nesse caso, como aconteceu o óbito por lá, o inquérito tramitou por lá de forma sigilosa, então não tive acesso aos dados, no que se concluiu as investigações. Que perigo. E que situação revoltante, né? A pessoa não responder criminalmente por incitar uma criança ou um adolescente ao suicídio ou incitar, pelo menos, a se automutilar. Doutor Renato, o senhor estava falando de pedofilia. O senhor tem números sobre casos de pedofilia que a Polícia Federal identificou em Mato Grosso? Em Mato Grosso tem, sim. Eu trouxe aqui uns números. Ultimamente a gente tem recebido um auxílio das autoridades estrangeiras, né? Nessa questão de combate à pedofilia. Porque, a princípio, você pensa, um simples foto ou um vídeo de computador, né? A gente tem que lembrar que por trás disso é uma pessoa que a demanda por esse tipo de material pérfido, ele causa também a pessoas que se dispõem a produzir esse material, porque há muita procura. E de outro lado também, importante, uma pessoa que tem um perfil de muito interesse por esse tipo de material já se identifica como um possível futuro abusador, né? Então a gente procura atuar muito forte nessa área porque há essa possibilidade de se evitar que o pior aconteça, né? Essa é a nossa intenção sempre, né? Aqui eu trouxe alguns números de 2017. Esses números foram compilados até 2 de outubro. Em Mato Grosso, em outubro, nós cumprimos 15 mandados de busca e apreensão de pessoas suspeitas e identificadas nesse sentido. Desses 15, houveram 6 prisões em flagrante, quando a gente identifica no local a posse, né? Ali mesmo vocês detectam no computador dele tem material e aí ele é preso em flagrante. No local e caso haja os indícios concretos lá de autoria e materialidade, né? Aí a gente lava o flagrante. Eu também trouxe uns dados aqui nacional, né? No Brasil, no total, em 2017, foram 210 prisões no Brasil. Esse é um número até também compilado até 2 de outubro, entre prisões de flagrante e prisões decorrentes de mandado de prisão preventiva, né? A gente pede para a Justiça decretar. 210 prisões flagrantes em 2017 e de uma média de 150 aí, nos anos de 2014, 15 e 16. Assim, 150 por ano, né? Eu gostaria de saber a estrutura das duas instituições para investigar e identificar o crime cibernético. As instituições ainda dependem de um denunciante ou vocês têm uma estrutura, uma tecnologia que permita vocês mesmos adentrarem a deep internet, que é a internet profunda e obscura, como as pessoas dizem, e vocês têm profissionais especialistas nisso? Doutor Botelho, tem esse tipo de profissional na Polícia Civil já de Mato Grosso? Sim. Nós possuímos analistas no nosso corpo técnico que monitoram a atuação de redes sociais digitais, da Deep Web, sempre tentando visualizar e antecipar uma prática delituosa. Mas é lógico que essa é apenas uma das modalidades através do qual o crime chega ao nosso conhecimento. Alguns deles, mesmo através de monitoramento, é impossível concebê-los. Então, mesmo assim, as delações apócrifas, né, as denúncias anônimas, até mesmo a comunicação formal é extremamente necessária para que o crime chegue ao nosso conhecimento, para que nós possamos investigá-lo também.
No final no último bloco, nós vamos deixar um telefone para você ligar, e tanto na Polícia Federal quanto na Polícia Civil, dependendo da atribuição de cada instituição, nós vamos deixar um telefone para denúncias. Em relação à Polícia Federal aqui em Mato Grosso, vocês também estão equipados com esses profissionais e os equipamentos necessários? Sim, a gente tem um grupo, né, que não é uma delegacia formal, é um grupo que tem os equipamentos e o conhecimento necessário para essas investigações. Assim, eu tenho que salientar que essa estrutura nossa da Polícia Federal aqui em Mato Grosso, especificamente, tá bem aqui do desejado, né? Porque Mato Grosso eu queria deixar registrado aqui que é um estado de difícil fixação de efetivo. A gente tem esse problema histórico Há uma rotatividade muito grande, né? E a gente sofre com essa dificuldade mesmo de fixação das pessoas aqui que vêm morar aqui e trabalhar na Polícia Federal. Esse é até um apelo que eu faço aí, porque a discussão sobre cidades, definição de quais cidades têm difícil fixação de efetivo e que integram ali também a região de fronteira, né? Que está em atual discussão na Casa Civil lá, do governo, para fins da chamada indenização de fronteira, que já foi sancionado em lei, e só a definição das cidades que está em discussão ainda. E aí fica aqui meu registro. Né? Cuiabá sempre teve esse problema, inclusive nessa parte de combate a crimes cibernéticos, que é uma coisa importante. Eu mesmo, enquanto delegado da Polícia Federal, eu acumulo outras funções dentro da Polícia Federal. E acumulam funções, então vocês não estão ligados só dedicados exclusivamente, como a gente gostaria de ser, né? Sim. Justamente por causa desse problema. E existem outros crimes também, né? Nessa seara aí, no universo da Deep Web. Existem outros crimes que eles costumam praticar, golpes que expõem a gente, né? Que expõem adultos, crianças, adolescentes. No próximo bloco, nós vamos discutir quais são esses golpes, como se precaver, como cuidar dos nossos filhos. Não saia daí que a gente vai dar umas dicas boas para os pais. Seja bem-vindo de volta ao programa Cidadania em Debate. Hoje nós discutimos aqui com a Polícia Civil, com a Polícia Federal e com a Polícia Civil, discutimos um problema gravíssimo que são os crimes cibernéticos, os crimes na internet. E no primeiro bloco estávamos falando sobre o crime baleia azul. Mas você sabia, você que é mãe, você que é pai, você sabia que tem muitos outros crimes contra crianças e adolescentes na internet, muitos outros perigos expostos? Os pais ficam descansados. Olha, se eu não perceber uma baleia azul no braço do meu filho, eu posso ficar tranquilo? É isso, doutor Botelho? Muitos pais ficam tranquilos achando assim, não, baleia azul já passou, os meus filhos estão protegidos. Como é que é? O senhor que lidera uma equipe que investiga esse tipo de crime na internet pela Polícia Civil, como é que vocês percebem essa situação? Esse desafio virtual da baleia azul é o menor dos problemas. É o menor dos problemas? É o menor dos problemas, porque é um fenômeno sazonal. Né? De vez em quando ele aparece, né? Você se investiga, identifica o que está acontecendo e ele desaparece por alguns meses. Temos tranquilidade. Só que as crianças e adolescentes, elas são abordadas diariamente por várias pessoas que tentam induzi-los a sair de casa, a frequentar eventos em que são oferecidos bebida alcoólica, drogas. Elas são induzidas a consumir material pornográfico, mesmo não tendo a experiência para lidar com um assunto de total complexidade. Então, os pais têm que ter uma relação muito próxima com os filhos, de forma que não exista tabus e de que forma os filhos se sintam realmente confortáveis para conversar com os pais sobre todo e qualquer assunto. Porque é melhor conversar com o pai, com a mãe sobre sexo, sobre bebida alcoólica, sobre drogas, do que conversar com alguma pessoa desconhecida na internet que eu acabo abordando apenas com intenções maléficas. Eu acho que, nesse caso, a prevenção dos pais é a única solução. Já houve alguma situação vivenciada pelo senhor que os pais ficaram totalmente surpresos? Puxa, eu jamais imaginei que meu filho seria suscetível, vulnerável a esse tipo de abordagem. Sim, nós vivemos na sociedade da informação.
por exemplo, eu tenho 36 anos. Quando eu era adolescente, há 20 anos, a internet havia acabado de se iniciar. Hoje, uma criança de 7, 8 anos tem muita informação. É uma informação totalmente proporcional à maturidade dela. E ela terá acesso a tudo isso. Então, de vez em quando, periodicamente falando, ela terá acesso a alguma informação que não é compatível com o nível de amadurecimento dela. Então, ela não saberá o que fazer. E ela tem duas saídas: ou seguir as orientações dos pais, de alguma pessoa responsável sobre isso que acontecerá com ela, ou seguir as instruções de pessoas estranhas, que ela conhece através da internet, sem nunca ter visto na vida. E muitas vezes essas pessoas estranhas têm uma foto ali no perfil que não corresponde à realidade, não é? 99% dos casos são criados perfis falsos, perdão, no Facebook, no Instagram, e através desses perfis falsos, pessoas são induzidas a várias práticas de crime e também são vítimas de crime. Crimes contra a honra, crimes de ameaça, crimes de estelionatos, né? A internet é a solução para os nossos problemas, mas ela também é um grande problema a ser enfrentado. E ainda não temos maturidade necessária para enfrentar todos esses problemas. Em relação à pedofilia, doutor Sakamoto, vocês perceberam um aumento ou uma redução aqui em Mato Grosso com o alerta dos pais? Ou seja, vocês perceberam que os pais estão mais alertas também? Mariana, esse dado eu não sei dizer, porque a maioria dos casos que a gente atua são investigações proativas que não se iniciou com denúncias dos pais. Eu digo que são bem raras as vezes que nós recebemos pessoas para denunciar casos de abuso de menores, né? Mas aqui também fica o meu apelo, meu alerta, assim como o colega da Polícia Civil, porque a internet é o meio mais fácil que o criminoso tem para entrar dentro da sua casa. É uma porta aberta, não é? Entrar dentro da sua privacidade e interagir com você diretamente, né? Pessoalmente. E por isso que a atenção dos pais é essencial. É o mais importante, a atenção dos pais com os filhos nesse ponto, porque a internet é uma porta muito, muito grande que torna vulnerável as pessoas. E para qual número os pais podem ligar? Para a Polícia Federal para fazer alguma denúncia em relação a crime, suspeita de crime de pedofilia? Ou seja, não precisa nem ser os pais. Você às vezes tem algum conhecido que você percebeu que ele costuma, né, compartilhar esse tipo de imagem. Qual o telefone que as pessoas podem ligar para denunciar? É o 3927-9200. O telefone está aí na tela, né? Vocês podem ligar para a Polícia Federal, para esse número que está na tela, para fazer as denúncias. Em relação à Polícia Civil, doutor Botelho, qual o telefone de denúncia? 3613-5649. A GCAT, Gerência de Combate aos Crimes de Alta Tecnologia. Portanto, está aí o telefone da Gerência de Combate aos Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Civil. Não só em relação a esses crimes contra a criança, mas qualquer crime nessa área de crimes cibernéticos, crime contra a honra, crimes de racismo, não é? Outros golpes na internet. E sobre isso também eu gostaria de conversar com vocês. Que outros golpes são mais comuns aqui em Mato Grosso, começando com a Polícia Civil? Que outros golpes são mais comuns e que vocês identificam em Mato Grosso com mais frequência? Ultimamente, os infratores, eles têm tido acesso a novas tecnologias e, através disso, eles, por exemplo, falsificam boletos relacionados a impostos estaduais, municipais e até mesmo federais, e encaminham para pessoas jurídicas, até mesmo para entes públicos. E as vítimas, muito antes de conferir, visando certificar a autenticidade desse boleto, acabam efetuando o pagamento. Eu já recebi e-mails assim, o seu nome está no Serasa, né? Veja aqui porque o seu nome foi incluso, algumas coisas assim. Mas ainda há pessoas que caem nesse tipo de golpe? Sim, pessoas esclarecidas. Houve uma prefeitura de uma cidade de médio porte, aqui no estado, na qual o remetente do e-mail seria a União Federal, né? E nesse boleto havia a cobrança do ICMS, que é um imposto estadual.
Ou O seja, servidor se acreditou. ela tivesse tido um pouco de critério, né, ela perceberia, poxa, se o e-mail é da União, a União não pode cobrar um imposto estadual. Ela perceberia que trataria-se de um boleto falso e não efetuaria o pagamento. Ou seja, nesses casos também de A estelionatos... prefeitura efetuou o pagamento? Efetuou. Pessoa jurídica? A prefeitura efetuou. Eu achei que foi uma pessoa física, foi Não. lá, abriu, olhou e foi lá e pagou. Ou seja, Achando que era o nome dela. nesses casos de estelionato virtual também, se houvesse um pouco mais de precaução por parte das vítimas, né, esses crimes não aconteceriam. Que outras situações o senhor se deparou para dar exemplos concretos para a sociedade perceber que, olha, aí eu tenho que tomar cuidado? Por exemplo, no Facebook existem aqueles chats particulares, né, onde pessoas chamam outras para conversar. E de uma hora para outra a conversa toma um rumo inesperado para fins sexuais. E a pessoa, quando se vê, já está praticando sexo pessoal com uma pessoa que ela nunca viu. Você teve acesso a uma foto, a um perfil criado. E essa pessoa, a autora, a suspeita, acaba filmando tudo o que acontece e logo depois da consumação do crime em si, ela entra em contato com a vítima pedindo uma certa quantia monetária para publicar isso na internet. Já Isso vimos acontece isso na imprensa bastante. nacional, mas já aconteceu em Mato Grosso também? Diariamente. Diariamente? Diariamente. E eu acho que o volume só não é maior porque muitas pessoas se sentem constrangidas, na verdade, em procurar a polícia para noticiar um fato desse. São Se uma pessoa estiver sendo esclarecidas. chantageada com um fato desse, ela pode procurar a Polícia Civil tranquilamente, o processo tramita em sigilo, Sim. a investigação em sigilo. Sim, porque nesse caso eu tenho que oficiar a rede social, seja Facebook, seja Instagram, para que, primeiramente, esse perfil seja preservado e depois, né, para que eu tenha acesso ao endereço IP e depois que esse mesmo perfil seja excluído, para que essa prática criminosa não se reitere. Depois disso, eu representarei ao Poder Judiciário pela quebra do sigilo telemático para que eu tenha acesso aos dados do endereço IP, os dados da pessoa que abriu esse perfil falso na internet. E a partir daí, a investigação avança para que se chegue à autoria delitiva. Qual o perfil de pessoas que costumam... Tem um perfil de criminoso de internet? Um perfil social? Existe isso, sabe? A gente... Olha, esse tipo de pessoa é uma pessoa muito reclusa, está sempre sozinha. É verdade esse tipo de coisa? Pela experiência que vocês têm nesse tipo de investigação? São pessoas mais esclarecidas. São pessoas mais esclarecidas. Acho que a pessoa praticar um crime cibernético, ela tem que ter algum conhecimento do sistema informático são em mais si. velhas? E geralmente quem detém esse conhecimento maior são as pessoas mais novas, né? E com base em algumas investigações foram deflagradas pela Polícia Civil, são pessoas mais novas, pessoas que detêm um conhecimento técnico e também pessoas reclusas, pessoas que gastam a maior parte do tempo no mundo virtual em detrimento do mundo real. Hoje nós temos pessoas recolhidas no sistema penitenciário de Mato Grosso por esses crimes? Sim, sim. Por exemplo, houve uma operação que foi deflagrada há cerca de 3 anos, na qual o suspeito ele foi flagrado no seu domicílio, armazenando mais de 1.000 vídeos de pedofilia. Ele foi condenado a mais de 30 anos. Que bom, né? Sim. E ele comercializava isso com o mundo todo, provavelmente, que a pedofilia não tem fronteiras, a internet não tem fronteiras, aliás, né? Sim. E os pedófilos costumam conversar com pessoas de outros países, passando esse documento. A Polícia Civil e a Polícia Federal, nessa área de pedofilia, de combate à pedofilia, eles fazem um trabalho integrado? Não diria integrado, mas é um trabalho em comum, né? É um trabalho em comum. A gente teve notícias aí da Polícia Civil fazendo operações também de combate à pedofilia da mesma forma que a Polícia Federal faz. Qual é o caso que mais chocou vocês? Porque a gente percebe que quem trabalha com investigação de crimes, com o tempo vai se acostumando com aquilo. Mas há alguns casos que chocam pela crueldade ou pela idade da criança. Qual o caso que mais chocou o senhor? Mariane, todos os casos chocam a gente, né? Quando é detectado pessoalmente o abuso, né, direto de uma criança. A experiência que a gente teve no ano passado, a gente
prendeu um suspeito que depois, com a análise pericial do material dele, foi detectado que ele próprio estava abusando de crianças, né? E por isso foi preso em preventiva e acho que continua até hoje. Esse foi um caso mais que nos chamou a atenção pela quantidade de crianças que ele chegou de abusar, né? Doutor Botelho, eles ficam em lugares separados quando são presos, esse tipo de criminoso? Esses crimes praticados contra criança e adolescente, sejam eles virtuais ou não, causam uma revolta muito grande, acho que até maior no sistema penitenciário. Eles possuem um código de ética próprio e esse código de ética não permite esse tipo de conduta, crimes praticados contra crianças e adolescentes. Então eles têm que ser colocados em uma ala própria específica, até mesmo para a preservação da integridade física. Caso contrário, eles correm risco de morte. Nós vamos para um rápido intervalo agora e no próximo bloco nós vamos falar sobre dicas para você que é adulto e que usa muito redes sociais. Você que coloca tudo da sua vida em redes sociais, todos os dados da sua vida, cuidado. A Polícia Federal e a Polícia Civil têm algumas dicas para você. A gente se encontra no próximo bloco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. Hoje nós discutimos aqui com a Polícia Civil e com a Polícia Federal os crimes cibernéticos. Os dados são chocantes sobre pedofilia, sobre crime da baleia azul e outros crimes de abordagem a crianças e adolescentes, incitando essas crianças e adolescentes a tomarem bebida alcoólica, consumirem drogas. Realmente os dados são assustadores. Nós estamos hoje com o delegado Sakamoto, da Polícia Federal, e o delegado Botelho, da Polícia Civil. Doutor Botelho, o senhor pode dar algumas dicas de como as pessoas podem se prevenir, inclusive adultos que não têm filhos, em relação às mídias sociais? Esse último bloco é destinado a dicas de como se prevenir. Eu acho que as pessoas têm que postar na internet apenas o necessário. Eu acho um exagero, particularmente falando, que pessoas coloquem em redes sociais tudo o que acontece no dia a dia delas, desde o momento que elas acordam até o momento que elas vão dormir. Se elas compram um carro, elas postam. Se elas viajam para alguma praia, para o exterior, elas postam. Se, por exemplo, o filho faz algum aniversário, né, de uma festa, coloca a foto da festa, onde foi a festa. E nesse diapasão, como a internet é uma fonte aberta, pessoas mal intencionadas terão acesso a todas as informações de uma família, de uma pessoa, e através disso vão poder arquitetar qualquer tipo de ação delituosa, seja um golpe praticado pelo telefone, pedindo resgate contra um filho que não está sequestrado, mas já que ele tem todos os acessos aos dados do filho, ele pode fazer isso tranquilamente, a vítima tem uma chance muito grande de cair nesse golpe, ou até mesmo um crime de sequestro, um crime de roubo. O leque é muito grande de crimes que podem ser praticados. Então, tem que haver um equilíbrio. As redes sociais estão aí, é um instrumento muito bacana para as pessoas interagirem, mas como não existe um filtro muito bem especificado, tudo deve ser publicado com equilíbrio, com parcimônia, de modo que a vida particular da pessoa não seja totalmente exposta. O senhor já se deparou com casos em que a pessoa foi sequestrada e depois houve, lógico que é uma outra delegacia que cuida disso, Sim. Mas a pessoa disse para a Polícia Civil, olha, eu peguei os dados da internet, no Facebook da vítima? Olha, em relação ao sequestro, não, mas em relação a outros tipos de crime, como estelionato, sim. O estelionato é muito frequente, né? Sim, como estelionato, sim. E é uma coisa tão complicada porque as pessoas postam tudo na internet. Houve um caso na semana passada que me chamou muita atenção na Facebook. Eu fui até acionado para que entrasse em contato com o Facebook para que essa página fosse retirada. A pessoa filmou o próprio suicídio, mediante enforcamento. Ela se despediu da família, da namorada e filmou o suicídio. E esse vídeo viralizou. Várias crianças, adolescentes tiveram acesso a esse vídeo. Eu fui acionado por uma delegada que está investigando o crime em si para que
esse vídeo do suicídio em si fosse retirado o quanto antes para que não viralizasse ainda mais. Ou seja, até que ponto nós chegamos em relação a essa questão da exposição da vida particular na internet. É verdade. E na semana passada eu me deparei com uma ilustração. É uma ilustração bastante assustadora. Eu estava num grupo de moradores de um condomínio onde eu moro e as pessoas mandaram uma foto, falaram, olha que perigo que está circulando na internet. É uma ilustração, quadrinhos, que mostra uma menininha de mais ou menos 7, 8 anos que, sorrindo, ensina essa menininha a se enforcar. O senhor já viu isso? Não. Tem como fazer o nó na corda, como pular. E aí várias mães disseram, não vamos levar adiante a imagem, né? Só o alerta. Mas vocês se deparam com esse tipo de pessoas que se dão o trabalho de fazer uma ilustração, se dão o trabalho de fazer uma animação, alguma coisa que induz uma criança ao suicídio? Olha, eu não flagrei uma pessoa responsável por fazer essa ilustração. Só que eu conheço várias pessoas, centenas de pessoas de boa fé que acabam compartilhando esse arquivo, né, e acaba dando publicidade a um fato que não deveria ser dado. Então a dica da Polícia Civil é: recebeu um tipo de material desse? Delete. Ou avise a polícia e depois delete. Isso, você recebeu, é um fato aparentemente delituoso, procura a Polícia Civil, procura a Polícia Federal, mas não compartilhe. E não só em relação a esses dados que aparentemente são delituosos, mas nós recebemos diariamente no WhatsApp e outros aplicativos notícias que nós não sabemos se são verídicas ou não, e mesmo assim nós compartilhamos, né? E através disso nós podemos transformar uma mentira em uma verdade, porque uma mentira, né, contada várias vezes, é uma verdade. Então temos que ter muito equilíbrio nessa questão para não compartilhar dados que não saibamos da sua veracidade ou não. Em relação ainda na questão das dicas para quem está nos assistindo, Dr. Sakamoto, o que o senhor diria para as pessoas que estão em casa? Como ajudar a Polícia Federal a combater a pedofilia? Primeiro faça uma recomendação, assim, uma lembrança, né? Assim como endossando a recomendação do colega, para não repassar material pedófilo, porque isso é crime também. Não só repassar, mas manter em posse esses arquivos em seu celular, em seu computador, já caracteriza crime. Então, você tendo notícia de alguém que está enviando esse negócio, vamos repassar para ajudar a identificar. Isso não existe. A gente repassando não vai ajudar a identificar ninguém. Tem pessoas que dizem, repasse até chegar às autoridades. Não existe isso, né? Só vai expor cada vez mais a vítima. Então, a gente não recomenda que faça isso. Inclusive porque está cometendo crime. Retornando a uma pergunta que você fez anteriormente, com relação às dicas também de prevenção, o perfil da pessoa que se predispõe a cometer crimes de pedofilia, ele não existe um perfil específico. Não está escrito, você não vai enxergar na cara da pessoa. Da experiência que a gente tem, as pessoas que mexem com esse tipo de crime, elas são desde pessoas jovens, crianças, adolescentes ou jovens, até senhores e funcionários públicos, de forma que não tem uma cara, né? Então a gente tem que preocupar assim de forma geral, né? E a principal recomendação é aquela que já fizemos, né? Que principalmente em relação aos pais, que tomem cuidado com seus filhos, acompanhem a vida deles, né? Meninos e meninas. Meninos e meninas, não só os pais, mas parentes, amigos, pessoas próximas, né? E que não tenham medo de fazer a denúncia, porque a criança não... apesar de ser criança incapaz, ela tem vergonha. Então, aí fica o apelo aqui, né? Que não só os pais, mas como todo mundo faça esse esforço aí de cuidar das crianças e denunciar os casos que tem conhecimento. Essa é a principal recomendação, né? Não tem outra solução ou fórmula mágica. Eu gostaria de ouvir vocês sobre como identificar uma página fake, ou seja, uma página falsa. A pessoa olhou ali e, de repente, a gente acha que aquela pessoa... eu vou olhar lá se tem um amigo em comum, eu tenho um amigo em comum com essa pessoa, eu posso aceitar tranquilamente? Ou existe algum cuidado a mais? Dr. Botelho, tem alguma orientação para a gente? Algumas
alguns perfis falsos criados contêm informações muito contraditórias. E essas contradições já nos levam a meio que prever essa falsidade do perfil criado. Mas, por outro lado, existem alguns perfis que são criados, você não vai conseguir identificar a olho nu essa falsidade, né? Isso vai depender de uma perícia. Você vai ter que pedir a quebra do sigilo telemático e, através dos dados fornecidos a partir do IP, você poderá constatar ou não a veracidade desse perfil criado. É uma tarefa bem dificultosa, é bem complexa. As pessoas hoje têm tantos amigos de Facebook que quando vem um novo pedido para adesão, ele nem lembra mais se aquela pessoa já era amiga dele ou não, né? E aí a gente vai lá e clica, fala, nossa, essa pessoa aqui pedindo, é meu amigo, pedindo para adicionar. Mas há um perigo de que a pessoa copiou aqueles dados e fez uma página fake, né? E vem como o criminoso vem buscando uma adesão, Sim. né? Por isso que as pessoas realmente, antes de compartilhar o contato através de Facebook e Instagram, devem realmente saber se são contatos próximos, se realmente são amigos em comuns, né? Porque parece por exemplo, o João Carlos é amigo de uma realmente amiga minha. É porque ele é amigo dessa amiga que ele também será meu. De repente ele é um perfil falso criado. Temos que ter esse equilíbrio para adicionar realmente pessoas que realmente tenham veracidade nas informações que elas publicam, para evitar que possamos ser vítimas também desse tipo de crimes ou golpes praticados. Os pedófilos, doutor Sakamoto, também costumam usar as redes sociais ou eles ficam só lá na deep web, lá nas profundezas da internet? A gente tem notícia de que algumas postagens em redes sociais, por incrível que pareça, de fotos. Mas o Facebook tem um sistema que impede esse tipo de foto, mas eles conseguem derrubar esse bloqueio, aliás? Tem conseguido, sim. É só denunciar lá quando eles não identificam por ferramentas próprias, né? Só identificar, eles tiram do ar, sim. E apesar de ter bastante tráfego de outras formas, né, que não escancarado assim em rede social, mas aí tem um outro caso que acontece, sim, em rede social. A gente sabe que todo dia surgem novas mídias sociais e os adultos ficam presos às antigas, porque a gente demora a se adaptar, né? A gente demora a gostar de uma outra mídia social. Geralmente o Facebook tem mais adultos e essas novas vão vão conquistando cada vez mais as crianças. As polícias estão também atentas a esses novos mecanismos que estão surgindo, novas mídias sociais voltadas para adolescente? Sim, assim como os criminosos, eles diariamente têm acesso a novas ferramentas para as práticas delituosas em si, por outro lado, os órgãos responsáveis pela persecução criminal, eles têm que ter acesso a novas ferramentas para a investigação. E é lógico que uma nova rede social criada para acompanhamento de parte adolescente é um campo muito rico e pode ser utilizado por parte de pessoas com intenções criminosas. Então, essas redes são, sim, monitoradas. Também são monitoradas. Assim como tudo começa na família, né, Marina? Tudo, a educação, né? A gente não tem essa intenção de ficar recomendando censura, né? Falta de liberdade, mas tem que haver, de toda forma, tem que haver esse controle familiar, né? E um registro também que eu quero fazer é que, às vezes, o abusador, o próprio criminoso, está na própria família, né? Infelizmente, a gente vê casos assim. Por isso que eu também faço esse apelo para que não só os pais, mas os parentes, os amigos tenham essa iniciativa de proteção das crianças, porque, né, nesses casos em que o abusador está dentro de casa, né? É muito grave, muito triste. Isso. E nesse ponto eu queria citar até uma iniciativa louvável é um radialista, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele me relatou uma iniciativa dele. E, se não me engano, ele lá do Pedra 90, ele lançou uma campanha assim, tipo vizinho solidário, nesse sentido, sabe? Interessante. Ele falava na rádio assim, pô, vamos lá, gente, vamos colaborar, vizinho solidário, porque
isso aí é o que faz as coisas melhorarem, né? De forma efetiva. Quando os olhos da sociedade, né, estão voltados para coisas, para fazer o que é certo, aí as coisas funcionam, né? Não só a polícia, né? Não só a polícia não consegue estar em todos os lugares, Sim, né? não consegue. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. É um assunto muito triste, mas é um assunto necessário. É preciso falar de pedofilia, é preciso falar de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. A você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigada também. E a gente se encontra no próximo programa.